Esta semana vamos ter aqui o João Branquinho, tenente de Exército Português, um investigador em matéria de economia de defesa, a terminar um mestrado nessa área. Já é conhecido do programa e provavelmente dos ouvintes. E eu agradeço novamente teres aceitado este convite. Acho que é oportuno, no fim deste ano, falar de guerra. Por causa dos 1000 dias de guerra que começaram da guerra que começou em 2022 e começou com uma autorização para lançar mísseis, mas também começa com uma surpresa por parte dos invasores de leste, da Rússia. Não vamos concretamente falar num e neutro. É o seguinte. Pego na intervenção do almirante Rob Bauer dos Países Baixos a dizer que 2% de participação, de contribuição dos Estados-membros da NATO já não dá. 3%. Quando apenas meia dúzia de Estados é que cumprem os 2%. Bem, para chegar aos 3% isso não vai ser fácil, ainda por cima numa altura em que cada Estado, claramente cada Estado, está com sublevações sectoriais. Portanto, a gente quase que faz aqui uma caricatura. Vão investir numa guerra e têm uma guerra civil em casa, porque acho que as populações, exatamente por causa dessas sublevações sectoriais, não vão aturar, não vão querer sofrer pressões e a redução de bem-estar, porque ainda existe a memória da Primeira e principalmente da Segunda Guerra e alguma memória também da tensão da Guerra Fria. Portanto, João Branquinho, 3%, isso é realístico? Bom dia, antes de mais, muito obrigado aí pelo convite. Realmente, 3%, na minha opinião, acaba por ser uma utopia, uma vez que um pouco mais de um terço dos países pertencentes à NATO não cumpriria sequer os 2%, quanto mais os 3%. Mas concordo precisamente com o Almirante, que acho que é preciso aumentar os gastos na defesa. Eu nem diria gastos, diria investimentos. A defesa não deve ser considerada um gasto, deve ser um investimento, porque não há prosperidade económica, não há prosperidade na educação, na saúde, sem segurança e defesa. Isso é um marco, é um facto que marcou sempre a história da humanidade. Não há. Infelizmente, foi sempre marcado por guerras, as fronteiras foram sempre definidas devido à guerra, os Estados existem e sobrevivem derivado à guerra, portanto, não há dúvida que é necessário investir. Agora, dos poucos países que investem um pouco mais dos 2%, tem os Estados Unidos, que basicamente financiam praticamente 60% da NATO. Temos também a Polónia, tem aumentado substancialmente o seu investimento, já está em 3,83% do PIB. Temos também a Grécia, muitos questionam a Grécia. Bem, a Grécia investe 3,23%. A Grécia tem, digamos, o inimigo ao lado, é a Turquia, que também faz parte da NATO. Poderá sair, há uma clivagem, portanto já temos aqui uma clivagem dentro da NATO. Isso, porque há muitas disputas territoriais ali nas ilhas, ali entre as duas. E não é muito do conhecimento do domínio público, precisamente as intervenções ou incursões, operações cirúrgicas militares das forças especiais, quer de um lado, quer do outro. Foi muitas vezes que não é falado em público. Temos também os países sob a esfera da antiga União Soviética, a Letónia e a Lituânia cumprem também os 2%. A Roménia não cumpre ainda, mas também tem aumentado os seus gastos. E são esses os países. A Finlândia também tem aumentado também, pelas razões que já falamos. Portanto, faz fronteira com a Rússia e, portanto, a ameaça está mesmo ao lado e tem que eventualmente investir na defesa. E podemos concluir, sem dúvida alguma, que o que faz
os Estados decidirem aumentar a defesa são as tensões geopolíticas, as ameaças geopolíticas ao lado. Faço referência também no caso de Israel também. Israel tem um forte investimento e são das melhores forças do mundo, precisamente porque tem as ameaças mesmo à volta das suas fronteiras. Agora, os 3%, quer-me parecer que a curto e médio prazo será uma utopia. Acho que é ambicioso, é necessário, mas será para um projeto a longo prazo. Num curto prazo, eu pessoalmente não acredito. As três potências nucleares, retirando ocidentais, né? A França e o Reino Unido, em relação a essa escala de investimento na NATO, estão aquém dos 2%. A França recentemente já cumpre 2%. Já cumpre? A Alemanha é que não cumpre, tem 1,53%. A Alemanha também tem limitações constitucionais face às duas grandes guerras. Não é? Aliás, a própria Constituição, e ficou também definido em tratado, que não podem desenvolver armas nucleares. Ou seja, as potências europeias que têm armas nucleares são Reino Unido e França. Pois, mas eu estava a falar exatamente nas nucleares. Reino Unido e França. O Reino Unido, qual é a participação do Reino Unido na NATO? O Reino Unido é um dos grandes financiadores, portanto, basicamente a NATO tem 3 grandes financiadores: Estados Unidos, França e o Reino Unido são os principais, são os 3, 80% okay. São eles que financiam estas potências nucleares ocidentais. Exatamente, basicamente são os grandes 3 financiadores. Não esquecer que a França também está a investir muito na sua própria indústria militar. Já é a segunda maior exportadora de armamento no mundo, já passou até a Rússia. A França tem empresas de grande dimensão. Embora a escala mundial não são pequenas, mas a escala europeia não são grandes. Temos a Thales, exatamente, temos a Airbus. Justamente a pensar na Thales, que está numa das maiores, no ranking das maiores. Tem a Thales, temos a Airbus também, portanto tem uso dual. Portanto, produz aviões quer para fins civis e para fins militares. Portanto, estamos a falar de duas grandes indústrias à escala europeia que produzem componentes aeronáuticos, que produzem componentes de carros de combate e mesmo peças de artilharia fundamentais para a guerra da Ucrânia. Não esquecem também, faço referência também a outra empresa que a Rheinmetall, alemã também, que é uma empresa que aqui, e eu faço referência à Rheinmetall porque isso já tocamos aqui na questão geoeconómica, porque a Rheinmetall fez um investimento de 100 milhões de euros numa fábrica de munições na Lituânia. Portanto, na Lituânia porquê? Porque a Rússia está mesmo ao lado. Claro. Ou seja, estamos aqui a falar em economia da defesa, mas provavelmente as pessoas estão muito mais interessadas no progresso económico e na tal prosperidade que foi falado, que o João falou, e falou razões históricas. Os conceitos e a formação e a informação hoje é completamente diferente. Há direitos que não existiam antes e agora os direitos estão em constante pressão e não querem arredar pé. Portanto, dizer que prosperidade num esforço de guerra, quem vão ser os fornecedores e quem vão ser os clientes, porque se todos os Estados estão aqui a fazer a pedagogia da tecnologia e o armamento, ainda recentemente em vários fóruns foi dito e continua a ser dito, por exemplo, a Alemanha, que não se reindustrializou. A Alemanha, à semelhança da Europa, não se reindustrializaram. A tal de grande descoberta, passa a expressão, a descoberta de polichinelo, que foi feita durante a pandemia, quase no fim da pandemia descobriram que a Europa precisava de se reindustrializar e, portanto, não o está a fazer. O investimento em tecnologia de guerra é uma coisa, em tecnologia realmente o tal ID que interessa à população de uma forma geral, isso não estamos a falar da mesma coisa. E então eu volto à pergunta: quem vão ser os fornecedores e quem vão ser os clientes? Porque se toda a gente tiver de uma forma ou de outra para canalizar para esse esforço de guerra,
Bem, quem são os clientes afinal? São diferentes, eu sei, são diferentes, a capacidade de produção é diferente. Mas o que é que isso vai interessar? Nós não podemos voltar ao tempo da seca, em que os pressupostos de guerra eram o carvão e o aço. Hoje, os pressupostos de guerra são milhares, os pressupostos de guerra. Portanto, as razões e os fatores para a guerra são diversos e muitos. Portanto, quem vão ser os clientes, quem vão ser os fornecedores? A gente sabe qual é o ranking, qual é, mas eu repito a pergunta. Bom, do lado da oferta, do lado da procura, portanto, do lado da oferta, ou seja, quem vão ser os fornecedores vão ser as grandes indústrias e as empresas. Do lado do lado da procura, portanto, são os Estados, inevitavelmente. Portanto, o que caracteriza este nicho de mercado, digamos assim, é precisamente o lado da procura ser, basicamente, quem tem legitimidade para usar a força, que são os Estados. Como fornecedores, a questão é, foi tocado aqui um assunto muito importante, será a Europa, entre aspas, ficou a dormir em matéria de rearmamento, em matéria de base industrial de defesa, embora esta narrativa agora esteja a inverter. Face também à posição de Donald Trump também em relação à Europa, face também à questão, ao epicentro geopolítico está a ser canalizado para a Ásia, basicamente o grande centro geoeconómico está na Ásia, mas se a Europa quer ter voz, tem que reforçar e tem que robustecer a sua indústria de defesa. Quais são as grandes lacunas? É que 78% das aquisições de armamento e equipamento de defesa adquiridos pelos países europeus foram adquiridos fora do espaço europeu. 63% nos Estados Unidos e outra percentagem Reino Unido e Israel também tem forte. Portanto, temos capacidade produtiva, não temos economias de escala. Temos também um outro grande problema, que é a fragmentação precisamente do equipamento militar, que leva a duplicações e triplicações. Portanto, é o facto de cada país da União Europeia ter a sua lei de programação militar nacional e limitar-se somente à sua lei de programação nacional. Se a Europa quer ter voz, se quer ter segurança de defesa, se quer ter uma base industrial de defesa robusta, tem que falar numa única só voz. Temos de ter uma lei de programação transnacional, ou seja, uma lei de programação europeia. Temos de desfragmentar todo o equipamento militar e uniformizar e padronizar, digamos, os equipamentos. A França tem o seu carro de combate, o Reino Unido tem o seu carro de combate, a Alemanha tem o seu carro de combate. Cada país tem as suas plataformas aéreas, navais, terrestres. Para termos uma base industrial robustecida, temos precisamente uniformizar. A Europa tem que criar o seu próprio combate, o carro de combate tem que criar o seu próprio armamento ligeiro, tem que criar economias de escalas, tem que produzir em massa munições, tem que produzir em massa outro tipo de equipamento, mas tem que abastecer o mercado interno. Só se conseguimos ser sustentáveis, só se conseguimos ter, digamos, mecanismos de colaboração entre os Estados europeus. O que está a acontecer também é que a economia de defesa europeia está muito assente nas exportações. Mas a própria economia diz que as economias não devem ser assentes em exportações, porque depois criamos o risco de criar algumas dependências, como temos em matéria de segurança dos Estados Unidos. O que aconteceu ao longo do tempo na Europa foi a Europa comprou aos Estados Unidos segurança barata, comprou energia barata à Rússia e matéria-prima barata à China. Ou seja, criamos aqui um conjunto de dependências com efeitos estruturais nos países europeus. Por isso mesmo, quando começou a guerra, tivemos uma crise energética. Um alemão pagava em média pela eletricidade 70 euros por mês. Quando começou a guerra, passou a pagar 400 euros por mês. Isso porque, lá está, tudo pode ser uma arma. A Rússia usou precisamente a questão energética e sabia perfeitamente a dependência energética que a Europa tinha do seu abastecimento. E os Estados Unidos a mesma coisa, em matéria de armamento, em matéria de defesa. Portanto, está na hora de nós termos voz, nós europeus temos voz, de criarmos mecanismos de uniformização e mecanismos colaborativos. Essa eu pessoalmente tenho algumas dúvidas na uniformização, porque os Estados, na sua defesa
e defesa da soberania tem que ter surpresas para apresentar quando entrou em guerra. E se realmente for uma uniformização, deixa de haver a diferença e a surpresa e a superioridade como beligerante. Portanto, claro. Se eu jogar xadrez e mostrar o meu jogo a toda a gente, bem, não tenho que ficar sem qualquer. Mas pronto, tenho alguma dúvida nisso. Penso que há aí aí sim, também, uma utopia e um pouco um exercício académico a esse nível. Bem, a gente sabe como é que se produz discursos para consumo público. Todavia, aqui um fator muito importante, o fator de comunicação. Há muito, que nós conhecemos muito bem desde as cadeiras da universidade, o Joseph Nye com o soft power. Já nessa altura, não tem muitos anos, ele dizia que a defesa é muito cara, porque os estoques têm que estar atualizados e investir em tecnologia de ponta atualizada para ter estoques parados, que é uma distopia. Dizia ele desta forma, e realmente com alguma razão. Ele dizia que a colaboração e não investimento puro e duro de ponta individualmente. Não é? É certo que a Europa realmente teve uma estratégia diferente, mas também é certo que as guerras europeias que se tornaram mundiais partiram da Europa, não foi de mais sítio nenhum. E, portanto, há aqui que equilibrar o raciocínio, que é vamos a Polónia. Nós sabemos o que é que se passa com a Polónia. Há aí uma remilitarização que a Alemanha está na mesma está na fila. As forças políticas imanentes ou iminentes, em alguns pontos, já há pontos de contacto com essa patência, ou seja, já não são iminentes, são patentes, portanto eles estão ativos. Bem, temos é que escolher se vamos para a terceira guerra, se não vamos para a terceira guerra. Por outro lado, já há alarmismos, já há Estados a falar em bunkers, em investimento em bunkers, e havia recentemente lemos um artigo a dizer que a Alemanha, se quiser proteger toda a sua população, para construir bunkers para toda a gente, vai levar 100 anos a construir bunkers. Ora bem, ou vamos para o caos, ou então há aqui qualquer coisa que em termos de raciocínio não está. O bom senso tem que se tornar um imperativo. Stephen Bryan, que é um ex-subsecretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, é um realista. E diz que não está a ser bem visto o avanço tecnológico por parte dos russos. Se não está a ser bem visto, estão a desvalorizar para que se torne essa onda de militarização na crista, que esteja sempre em crista. Agora é assim. Qual é o caminho a seguir? Já percebemos que, teoricamente, investir em defesa. Agora vamos a Portugal, por exemplo, que é o que mais em primeira mão nos interessa. A nossa economia é dependente, altamente dependente. Bem, nós, o investimento até agora que se falou em Portugal foi esquecendo inclusivamente a manutenção, que durante muito tempo foi esquecida,
e portanto, às vezes confunde-se um pouco o investimento que se fez e as dotações para investimento. Ao fim e ao cabo, não vai ser para investimento, vai ser para substituir parafusos já calcinados. Portanto, Portugal, no meio disto tudo, nós sabemos a nossa pequenez, da nossa dimensão, da nossa realidade. Mas, para onde vamos desta forma? Seremos párias, não? Bom, esperemos que não cheguemos a esse ponto. Mas as guerras realmente estão a ficar efetivamente caras. Por isso é que até 24 de fevereiro de 2022, uma guerra aberta convencional, de larga escala, como está a ocorrer agora na Ucrânia, era muito pouco provável. Basicamente todos os analistas consideravam muito pouca probabilidade de voltarmos a ter uma guerra convencional, face precisamente à alta despesa, uma guerra ser extremamente cara e dispendiosa. Vou dar um exemplo. Os mísseis de terra-ar, por exemplo, os mísseis de defesa israelita compõem o Iron Dome. Portanto, o Iron Dome, que é o sistema de defesa antiaérea, cada míssil que para abater mísseis inimigos são 3 milhões de euros. Agora, todos os dias ou todas as semanas, diariamente, Israel é bombardeado com centenas. Ou seja, estamos só para termos a noção, o valor que está aqui em causa só para defesa. É 3 milhões cada míssil, são disparados 100 mísseis por dia. Calma lá. Portanto, os Estados têm que arranjar soluções e já Israel, como tem os melhores cientistas em matéria de armamento, já estão a pensar numa solução mais económica. Mas também não basta só ser mais económico, tem que ser mais eficiente, acima de tudo. Portanto, há a probabilidade agora e Israel já está a investir, tal como os Estados Unidos, em sistemas de defesa laser. Portanto, a energia cinética também está aqui a ser posta em prática no campo de batalha. Tal como a Rússia lançou agora recentemente aquele míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear, mas será uma nova tendência da guerra, usar armas estratégicas não nucleares. Portanto, são mísseis hipersónicos, também com energia cinética, ou seja, em que a carga não é... A carga explosiva não tem efeito destrutivo, mas sim o impacto, a velocidade que tem um impacto na Terra. E foi isso que aconteceu. É isso. A energia cinética, estamos a falar da energia cinética, não é? Sim, que exatamente. andou durante muito tempo, quer dizer, até agora a ser desvalorizado. Portanto, não havia vestígios à superfície, não havia incêndios, mas o que estava nos bunkers, tudo ruiu, tudo tremeu. Mas cá está. O apadrinhamento que faz a comunicação social disso é realmente pernicioso, o tal silêncio perigoso para as populações, porque julgam que as coisas estão sob domínio, sob segurança, mas não estão, de facto não estão. Anda-se aqui a fazer como no passado, e até tenho aqui uma nota, quando foi para a guerra do Iraque, uma série de políticos de carreira internacional, inclusivamente o nosso primeiro-ministro de então, Durão Barroso, alinhou nessa falácia para fazer a invasão ao Iraque. Portanto, novamente andam-se a repetir erros históricos. Isso faz parte de guerra. Não estou aqui a politizar o que quer que seja. Isso é guerra. A guerra, já dizia o Clausewitz, é política por outros meios. E, portanto, cá está aqui outro pressuposto, que é a mentira. A mentira às populações é um pressuposto de guerra. E isso é exatamente a falsa ameaça de armas de destruição maciça. São autores dessa falácia George Bush, Colin Powell, Dick Cheney, Jean-Marie Aznar, Tony Blair, Jean-Manuel Durão Barroso, por aí fora. Agora temos muito mais. Inclusive os tecnocratas, os burocratas europeus e outras pessoas que nem votamos neles, não é? A fazer a apologia da guerra. Meu Deus. Economia de defesa. É porque o defesa até agora tem sido um eufemismo. Defesa, mas está toda a gente a dizer não, tem que se instruir-se, vá-se, não se deixe. E a diplomacia?
Lá está, a diplomacia quando não funciona temos que usar outros meios, que haja a política para outros meios, que é a guerra, que é a força militar. Isso portanto, para dizer o quê? Quando temos um inimigo que sabemos que tem a supremacia tecnológica em matéria de militar, claro que isso atormenta os Estados. Ou seja, se a Rússia tem um míssil hipersónico no qual os nossos sistemas de defesa não têm capacidade, temos que investir em investigação para criarmos um sistema de defesa antiaéreo que seja capaz de neutralizar esse tipo de ameaça. Portanto, agora, as populações têm que ser informadas, tem que haver aqui uma comunicação estratégica para fazer ver à população que a defesa é fundamental. Se não tivermos defesa, se não tivermos sistemas de defesa antiaéreos, como é que vamos defender de mísseis que não temos essa capacidade para nos defender? Vamos deixar as nossas populações morrer? Vamos deixar as nossas famílias morrer? Não, não podemos. Portanto, tem que haver uma comunicação estratégica, porque infelizmente sempre houve um ceticismo por parte da população em investimento em defesa. Bem, agora Portugal vai investir numa fábrica de munições. Bem, há muita população que diz vamos investir na guerra, vamos investir em destruição, em mortes. Não, vamos investir em mortes e destruição. Nós, militares, costumamos dizer, nós somos preparados para a guerra, mas primeiro queremos a paz. Primeiro queremos a paz. E é isso, o pressuposto é esse. Agora, alguém tem que fazer guerra. Alguém tem que fazer guerra porque o mundo lá está. As ameaças que nós enfrentamos, o terrorismo, as ameaças híbridas, os ciberataques, as crises migratórias, o crime transnacional organizado, os rivais geopolíticos, a China a ser mais assertiva no panorama internacional, embora a Europa tenha um dilema, porque um dos grandes parceiros económicos da União Europeia é precisamente a China, que está a rivalizar com o nosso maior parceiro, que é os Estados Unidos, em matéria política, económica e militar. Como é que vamos nos posicionar relativamente a isso? Agora, relativamente a Portugal, nós somos espécie de cataventos. Temos que ir alinhados com a estratégia da União Europeia e temos que ir alinhados com a NATO. Outra questão, aqui também importante a referir, é precisamente a posição da União Europeia, das forças militares europeias, com a NATO. Tem que haver um mecanismo estratégico de comunicação e cooperação estreita para não se sobrepor uma à outra. Devem se complementar, porque a maior parte dos países da União Europeia fazem parte da NATO. Portanto, agora, muito bem, é preciso fazer uma reação rápida face a uma eventual incursão russa ou outro inimigo estratégico. Quem vai atuar? São as forças da União Europeia ou são as forças da NATO? Bom, é isto. Há mecanismos da NATO em que os Estados são obrigados a fazer aquisições nos programas da NATO, mas também há outros que são obrigados na União Europeia. Vamos comprar a quem? À NATO? À União Europeia? Que tipo de equipamentos é que vamos? Portanto, aqui tem que haver uma estreita cooperação. Também outro ponto importante é a proliferação de armas de destruição em massa. O Irão, também a Coreia do Norte, também é outros fatores que temos de ter em conta, que põem em causa a estabilidade, fornece armamentos a grupos, representantes políticos, como o Hamas, como o Hezbollah, que têm o apoio no background do Irão. Portanto, toda essa panóplia de ameaças foram aqui referenciadas. A população tem que ser bem informada, tem que ficar bem elucidada acerca dessas ameaças e que não podemos ignorar. Ora, nós aqui nos Açores, estamos aqui no canto do céu, mas temos cabos submarinos. O que é que garante que não podemos ser um alvo de sabotagem de um submarino russo, num cabo submarino? Temos uma base americana que foi importante, a base Aslas, na terceira, que foi importante em ações militares na Guerra Fria, nas guerras, por exemplo, na Guerra Yom Kippur com Israel, em que os Estados Unidos garantiram apoio logístico através da base Aslas. Portanto, nós não podemos ignorar esses conjuntos de fatores. É isso. O armamento agora também é diferente. A logística não é tão preponderante, predominante, quanto foi no início da instalação das bases.
na Santa Maria, na Terceira, e também a de rastreio de comunicação nas Flores, na Ilha das Flores. Sim, sim. Portanto, as coisas hoje são diferentes. Portanto, os mísseis, portanto, têm outro alcance que, todavia, mas já um pouco patética, passa a expressão, já se vê os Açores com alguma sobranceria, quase com vaidade, porque nós já tornamos-nos a ser importantes porque os mísseis, por causa dos mísseis e por causa de uma terceira guerra, eu acho que isso até é assim um pouco patético, repito, porque, bem, isto para desaparecer do mapa é rápido. Não tínhamos aqui ilusões. Só quem encara esses assuntos como os jogos de internet, war games, assim, de primeiro 1, 2, 3 e 4, não é? É que pode pensar dessa forma. Agora, como é que é visto Coreia do Norte? Nós temos memória, Alemanha, Coreia Coreia do Norte, do passado. O que é que e agora a aliança que está feita, há essa demonização da Rússia. Recordo aqui um seguinte: a Rússia começou como sendo o demónio e depois acabou a Segunda Guerra Mundial com heróis. E os que ganharam a guerra, quais? Portanto, aquela fotografia dos 3 heróis da Segunda Guerra Mundial, Churchill, Stalin e Roosevelt, pronto, é um clássico de um volte-face que pode existir. Não havia que aprender com isso, ou seja, em vez de estar aí, nós qualquer dia fazermos sandes de algum material nuclear e aprender um pouco com isso e investir mais na diplomacia e na necessidade de alianças, outras alianças que não sejam apenas as alianças tradicionais, porque também essas alianças tradicionais estão a esboroar-se. Eu volto outra vez porque eu pessoalmente sou apologista de algum investimento na defesa para o equilíbrio. E perceber primeiro que o equilíbrio já não é bipolar, mas multipolar. Sim. Não há dúvida que com a guerra da Ucrânia estamos a criar 2 blocos, o bloco ocidental e o bloco sino-russo, composto pela China, Rússia, Irão, Coreia do Norte. Ou seja, estamos a criar aqui, estamos a voltar a um mundo, sim, multipolar. Não esquecem também os países do BRICS, e há essa possibilidade de... Sim, o bloco BRICS. Bloco BRICS também. Agora... Já não são apenas os tais que representam cada letra deste... Exatamente. Pronto, e este acrónimo. Claramente a guerra veio consolidar esses 2 polos geopolíticos. Agora, a minha opinião e a opinião de grandes analistas, há uma potência que vai marcar a diferença sobre eventualmente quem vai ter, digamos, vantagem estratégica no plano diplomático, no plano económico e mesmo militar, que é a Índia. A Índia, tudo indica que em 2070 irá ser já uma superpotência, não só militar, mas económica e política. Portanto, da mesma maneira que na Guerra Fria havia analistas que diziam que se os Estados Unidos queriam ganhar a Guerra Fria tinham que arranjar um aliado de peso na Ásia, e depois veio-se a confirmar em 1962 com a reaproximação à China. Portanto, face também a alguma discordâncias e alguma fragmentação que havia entre a China e a União Soviética, aqui a mesma narrativa terá que ser aplicada. Portanto, agora, quem conseguir puxar a Índia para o seu lado é quem vai conseguir, digamos, a supremacia militar, tecnológica e diplomática. Claro que a diplomacia tem que ser, digamos, a primeira opção face
face aos elementos destrutivos dos equipamentos militares e dos mísseis, todo o material de defesa. Claro que o elemento dissuador é fundamental, sem dúvida alguma, mas diplomacia acima de tudo. Não há dúvida nenhuma. Vamos ter que terminar, e vamos terminar com esta máxima. Alguém nos Estados Unidos dizia que nunca deixar a Rússia juntar-se à China. É esta estratégia que o João acabou de falar. Só que a Rússia chegou primeiro e aliou-se à China. E o bloco económico está formado. Passou para 11, salvo erro, 11 Estados. Bem, muito havia por dizer, ficou muito por dizer, mas teremos oportunidade. Isto é a última conversa de 2024. Esperamos que de 2025 haja mais luzes, outras luzes sobretudo. E, portanto, umas boas festas, um bom Natal e umas boas entradas para o João, aqui para o nosso técnico de edição e para o auditório da TSF Açores. Ok, muito obrigado também. Aproveito também para desejar umas boas festas. Certamente esperemos que em 2025 continuemos as nossas tertúlias acerca da geopolítica atual, das relações internacionais e da diplomacia. Vai haver oportunidade. Certamente. Ok, muito obrigado. Bom dia.